Já estou me preparando. Bom dia. Já já vai começar aquele nosso bate-papo. Falei e ponto. Eu, professora Célia de Franco, aqui no Rio de Janeiro. Então, a contagem já está sendo regressiva. 10 horas e 59 minutos. E já daqui a alguns segundinhos estaremos conversando sobre o nosso ensino híbrido. Jorge Salles, você chegando juntinho comigo. Muito obrigado por tudo aquilo que você está fazendo para propagar a imagem do nosso programa, a imagem do Centro de Estudos e Pesquisa. Muito obrigado, mas eu tenho que falar quando tiver bastante gente, né? Porque você merece aí uma homenagem toda especial, né? Hoje o meu tema está direcionado aí para as minhas magistéricas. Então, são exatamente 11 horas em ponto, na cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro. Portanto, que prazer imenso poder estar aqui falando com vocês sobre algo que eu considero de extrema importância nesse momento, que é a relação escola, professor e aluno. Portanto, hoje eu acredito que Ana Gabriela foi minha aluna, uma excelente aluna no Civil. Grande abraço, prazer, espero que você esteja muito bem. Venim também, que bom ter você aqui nessa manhã e dizer que o nosso grande bate-papo fica por conta do ensino híbrido. Mariana, grande beijo, que bom ter você. Alessandro Mogim, como é que está aí a bodeguita em Caxias? Tudo bem? Beijo aí para Carlinha também. E eu gosto sempre, na medida em que eu esteja falando, cumprimentar as pessoas, porque é muito bom a gente ser lembrado, né? E quando a gente entra numa programação, a gente quer se fazer presente, a gente quer que as pessoas saibam que nós estamos ali assistindo, participando. Aí eu tenho uns amigos que não querem aparecer, aí ficam só olhando tal coisa, mas não querem dizer que estão ali. Que bobagem, né? Então, nós temos aí um tema muito especial e importante, como fala a professora. Eu estou cheia de professores, já estou aí com 4 professoras. Ana Gabriela Fontes, né? Pois é, Aninha. Hoje nós temos aí esse tema que eu acredito que esteja em voga, mas que ele precisa ser contemplado, ventilado, até por uma questão de reconhecimento. Que muitas das vezes as pessoas fazem comentários sobre Alexandre Nascimento está assistindo. Obrigado, Alexandre. As pessoas às vezes fazem comentários sobre o ensino híbrido, mas as entrelinhas, elas ficam esquecidas. E a gente tem sempre um filho, um sobrinho, um irmão, ou somos pais, avós, professores, alunos, e ficamos sempre muito assim, sem saber o que de fato acontece com essa estrutura pedagógica denominada de ensino híbrido. É claro que esgotar o assunto seria prematuro eu dizer aqui que iríamos esgotá-lo, uma vez que é uma gama muito grande de informações e de dados. Mas, no primeiro momento, eu vou tentar de forma muito en passant, né, falar do que vem a ser o nosso ensino híbrido. Antes de qualquer coisa, peço a vocês que anotem aí nas suas agendas, nos seus apontamentos, quando puderem, adquirir o livro de Itamar Vieira Júnior. Não conheço o autor, não é meu amigo, não estudou comigo, mas realmente Itamar Vieira Júnior escreveu o livro denominado Torto Arado. É um retrato vivo, né, de uma luta pela reforma agrária pela editora Toda a Vida.
O autor desse livro, Itamar Vieira Júnior, é um funcionário público, da área de ciências humanas e realmente muito bem soube delinear. Oi, Maria do Céu, tudo bem? Minhas alunas, eu estou feliz, está todo mundo chegando, eu fico muito feliz. Então, ele fez uma abordagem muito boa sobre o que se passa. Ele entra no processo de mostrando o problema dos escravos mal resolvido, né? Tudo com base e tudo passa dentro de um sertão baiano. Portanto, Luiz Paulo Antunes, como é que você... Tá tudo bem aí? De vez em quando eu erro aqui, que eu aperto o botão errado, é um problema seríssimo. Eu e a internet é um problema. Então, anotem aí, não se esqueçam, Itamar Vieira Júnior com a sua obra Torto Arado, pela editora Todavia. Fica a dica porque essa é uma boa leitura para o mês de abril. Bom, vamos lá. O que vem a ser o ensino híbrido? Todas as pessoas ficam falando, é isso, é aquilo. Bom, o ensino híbrido é uma modalidade de ensino onde cabe tanto os estudos a nível presencial quanto a nível online. E assim sendo, podemos até afirmar que, sem percebermos, sempre fizemos o ensino híbrido. Porém, é óbvio, claro, que não com tanta ênfase nesse discurso. Mas vamos fazer uma análise. O presencial é quando nós estamos em sala de aula, passando conteúdo para o aluno. E quando esse aluno vai para casa e nós passamos um trabalho a nível de pesquisa, o que ele vai fazer? Ele irá aclarar os seus conhecimentos aonde? Na internet, porque atualmente já não se saem mais de suas casas para irem às bibliotecas. Na época em que eu era aluna do ensino fundamental, do ensino médio e até da faculdade, a biblioteca era, sem sombra de dúvida, o ponto de encontro entre o aluno, a cultura e a ciência. Essa era uma função que nós não podíamos nos desgrudar, porque nas bibliotecas estavam as grandes obras. Então, se eu quisesse me debruçar em um conhecimento, né, utilizando o profundo, eu iria para a biblioteca. E a biblioteca era o lugar do silêncio, onde ninguém falava, né, onde tudo era muito assim, sutil. Com o advento da tecnologia, com a internet, essas bibliotecas passaram a ser, uma boa parte delas, virtual. Por ser virtual, facilita as pessoas no seu tempo. Porque eu posso estar vendo, participando de um experimento, observando, conhecendo, no meu celular, numa viagem. De um bairro para outro, da minha casa para o trabalho, do meu trabalho para a minha escola, para a minha faculdade. Então, de forma muito assim velada, nós sempre tivemos o ensino híbrido. Isso é a minha forma de entendimento, certo? Essa forma de ensino, ela é uma proposta que eles consideram inovadora para a educação. Mas se nós fizermos uma retrospectiva com reconhecimento de como o viés que eu estou colocando, já chegamos à conclusão que esse ensino híbrido já fazíamos há um long time, como diz o americano, há um longo tempo. Bom, isso permite o quê? Que o aluno possa ter a aula de duas formas: online e presencial, como eu assim já falei. E eles acabam criando ali um conceito de socialização. Como eu disse já para minhas alunas sempre, que a educação infantil, ela está para socializar. Mas é claro, a socialização é um ato líquido, certo, permanente,
para qualquer indivíduo que queira estar numa sociedade, porque ele vive em uma sociedade, né? Bom, e assim sendo, para que eu possa entender e sedimentar o estudo híbrido, se faz necessário alguns elementos que são importantes. Reforço às minhas ex-alunas, hoje professoras, que fiquem atentas a esses detalhes, porque, consequentemente, o próximo concurso público estará versando sobre o ensino híbrido. E aí, vocês estão sedimentadas. E no futuro próximo, caso queiram, o textos, o qual eu estou aqui perpassando, eu disponibilizo. É só passar um zap, professora Célia, manda para mim o texto que você versou na sexta-feira passada. E eu estarei disponibilizando. Leiam bastante, com muita paciência, porque no próximo concurso público, com toda certeza, estarão aí colocando elementos referentes a esse ensino híbrido, né? Então, para sedimentar o estudo híbrido, se faz necessário 3 elementos. O primeiro é o elenco com o apoio das plataformas de ensino, que no caso são as plataformas denominadas de Meet, Classroom. E eu pude observar, com esse estudo, quanto menor é o grau de conhecimento deste aluno, e eu digo conhecimento com relação à idade, melhor ele consegue captar as informações para este Meet e este Classroom. Não me perguntem como. Eu tive alunos de segurança do trabalho que não conseguiam, eu estou falando segurança do trabalho porque é um dos nichos que eu atuo e que eu fico muito confortável em falar, né? Eu tive alunos de segurança do trabalho que tinham muita dificuldade em utilizar essas ferramentas, que eram o Meet e o Classroom. Já eu tinha em casa uma meta com 11 anos, com 10 para 11 anos, que muito bem gerenciava o Meet. E eu ficava observando, caramba, como que um homem, uma senhora já dos seus 40, um homem dos seus 30, dos seus 40, não conseguiam entrar de forma rápida no Meet, no Classroom, e como é que essa menina consegue? Então, eu vivi esses 2 elementos, tanto para com adulto quanto para a criança, porque até então não era adolescente. Essa criança se desenvolveu muito rápido utilizando a plataforma do Meet. Então, o apoio das plataformas é um elemento que sedimenta esse estudo híbrido. O segundo são os aplicativos e o terceiro, as mídias informativas. Que no final, tudo fica em função do apertar o botão e a tela abrir e eu ter a informação. Em síntese, a informática acaba por estabelecer um grande vínculo entre o ensino e a tecnologia. Eu tendo o ensino e tendo a tecnologia, eu consigo entender que o ensino híbrido vai realmente estar sedimentado e será para todo sempre. Não é só para hoje, então. Diante dessa realidade, as instituições de ensino estão incluindo sempre essa modalidade, mas de forma vagarosa. Por que de forma vagarosa? Porque ainda existe a resistência. Porque é importante ressaltar que ainda estamos falando de Brasil. Se nós fizermos uma análise com os estudos feitos fora de Brasil, nós podemos perceber de imediato que qualquer comunidade de outros países muito bem gerenciam o processo de informática estudo. Para eles não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhum presente dos deuses esse processo, porque eles já estão acostumados a serem pessoas disciplinadas.
Essa disciplina, ela realmente é por conta de, às vezes, um condicionamento que o próprio mundo externo assim o propicia. Bom, o ensino híbrido, ele possibilita um estudo de forma individual ou colaborativa. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O ensino híbrido, ele tanto propicia o direito ao individual, que é eu, Célia, diante da telinha, ou no coletivo, porque quando eu abro a telinha do Meet, eu tenho aqui o professor, ou aí o professor, e aqui o aluno, ou aí o aluno, ou os alunos. A telinha, quando abre, tem as figurinhas, que são as pessoas. Portanto, ele pode ajudar de forma unitária, que é o individual, ou coletivo. Esse é um elemento positivo, porque todos acabam, isso é quando podem, tendo acesso a esse conhecimento. Estamos entendidos? Até então não estou vendo ninguém fazer nenhuma pergunta. Ó. E vamos falar nos benefícios que o ensino híbrido nos propicia hoje. Número 1, o aluno, ele é o protagonista do seu aprendizado. Assim sendo, entendemos que esse modelo configura uma metodologia ativa. Por que a metodologia ela é ativa? Porque no momento é now, como eu falo para vocês. Uma coisa é eu estar passando um trabalho de pesquisa que você vai ter que fazer lá com as suas ferramentas. Outra coisa é eu estar aqui contracenando, explicando, detalhando e permitindo a você absorver o que eu estou falando, anotar e em seguida fazer algum questionamento, ok? Bom, no segundo momento, eu posso entender que a proposta do ensino híbrido, ele me permite o aluno contextualizar o seu aprendizado de forma diferenciada. Por quê? Vamos entender. Eu estou aqui parlamentando com vocês sobre um tema X, e aí a Maria do Céu vai e me faz uma pergunta em cima desse tema. Eu respondo a pergunta Maria do Céu, e a Mariana, em cima dessa pergunta, estabelece um parâmetro onde ela vai me fazer uma outra pergunta e que a Gabriela já quer ter um entendimento das duas proposituras as quais eu falei. Então entendam, uma pergunta feita pela Maria do Céu abriu uma gama de dados e informações onde a Maria do Céu foi a protagonista involuntária de contextualizar um conhecimento e que este conhecimento ajudou a todos nós. Não só a ela, como a Mariana, como a Gabriela, como o Alessandro, que não é da área, como a Vani e até mesmo o meu design, Jorge Salles. Ou seja, nesse momento, com a pergunta da Maria do Céu, o Luiz Paulo aclarou a mente de um assunto que até então talvez tivesse adormecido para ele. Cristina Gomes, meu respeito, meu carinho. No segundo momento, esse ensino híbrido cria um problema com situações que agrega saberes. Qual é esse problema? A Maria do Céu fez uma pergunta, a Mariana interligou e na cachola falou, não, peraí, eu preciso perguntar mais alguma coisa à professora ou à Célia.
E aí a Gabi chega e diz, em cima disso, eu posso saber outra coisa. Perceberam? Então, o que não acontece na sala de aula. Aí vocês vão dizer, mas por que não acontece na sala de aula, sério? Muito simples. Porque na sala de aula, eu sempre disse para vocês qual é a minha preocupação. A sala de aula é o suposto ou a suposta poderosa na frente e os subordinados olhando. Vocês sabem, né, quem esteve comigo em sala de aula, que eu não gosto desta sala de aula. Eu gosto da sala de aula onde está todo mundo em grupo. Eu sempre fui assim, todo mundo misturado. É claro que eu não posso chegar numa instituição de ensino e mudar a estrutura dessa instituição, até mesmo porque eu sou banida, como sempre fui, né? Vocês que foram meus alunos sabem disso, que eu era considerada sempre, em algumas instituições, e outras não. Umas eu era ovacionada e outras eu era literalmente esculachada, porque eles achavam que eu queria que meus alunos fossem os melhores, e quero sim, não é, Luiz Paulo? É isso que eu quero, né? E eles ficavam achando que, poxa, ela quer chegar, quer mudar a sala toda, não sei o quê. Gente, um ambiente onde todos trocam informação, é incabível um ser estar ali numa proposta de que eu sou e o resto é o resto. Não é assim. Muitas das vezes o professor, e ainda mais eu tenho aí muitas professoras do primeiro segmento, é necessário sim o confronto permanente de aconchego, de acolhimento para com esse aluno. Porque às vezes o que é difícil se torna fácil, dependendo da forma com que nós nos propomos a passar este ou aquele conhecimento, certo? Então, e uma outra situação é que a internet, e através desse ensino híbrido que fala no presencial e online, há o respeito no limite de cada um. Na sala de aula, às vezes, independente do segmento, um fala, outro fala, aí vocês sabem como é que eu sou, né? Cala a boca, vou botar pra fora, socorro! Esses bordões que eu utilizo, eu sou uma pessoa muito bem resolvida na minha sala de aula. Eu costumo dizer o seguinte, a sala de aula é o único lugar onde eu me sinto como um artista num palco sendo ovacionado. É assim que eu me considero. Então eu não tenho problema. Mas eu já trabalhei em instituição que a minha sala ficava próximo, os alunos que estão aí sabem, a minha sala ficava próximo a uma outra sala e eu via professores lecionar e a turma não respeitava. Uma ocasião eu vi uma professora subir na cadeira e pedir silêncio. Isso aí é humanamente absurdo. Comigo isso não iria acontecer nunca, né? Mas cada um é cada um e vida que segue. Aqui não. Aqui quem é que vai ficar falando igual louco, por exemplo? Eu não vou ficar falando e mandando Ana Gabriela calar a boca, Cristina calar a boca, Maria do Céu calar a boca, entendeu? Luiz calar a boca, porque eu tenho que ser louca, porque eu tô falando aqui e vocês estão ouvindo. Então, esse ensino online, ele estabelece um critério. Ouça, pergunte na hora certa e eu te respondo. Certo? Então, essas situações, a Ana Gabriela está mencionando aí a Barça. A Barça era uma enciclopédia que, na época, eu me lembro que eu, quando ganhei a Barça, eu ouvi dizerem lá em casa o seguinte, olha, você guarda isso com muito carinho, porque isso custou muito caro. A Barça era uma enciclopédia que tinha todos os assuntos e que fazia vez da internet hoje, porque ali a gente encontrava qualquer coisa. Boa lembrança, Ana Gabriela. Bom, então, na modalidade de ensino híbrido, o aluno apresenta maior autonomia, uma vez que utiliza os meios digitais, porém, nesse momento,
é fundamental a orientação da escola e do professor. Ora, não adianta estabelecermos um critério de ensino híbrido se essa escola, e quando nós falamos na escola, é o corpo pedagógico, não entendem o que vai fazer. Porque uma coisa é nós estarmos na sala de aula com todo um aparato. Se der vontade de beber água, diz, pera aí que eu vou beber água. Aí eu vou, bebo água, fico 2, 3 minutos. Pera aí que eu vou ao toalete. Eu vou 1, 2, 3 minutos, independente de ser intervalo ou não. Aqui eu tenho que estar sentada e tenho que passar o conteúdo, certo? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter estabelecido uma formatação de apresentação desse material pedagógico. E isso quem vai fazer? São os coordenadores pedagógicos, os chefes de departamento, né? O setor que tem, assim, entendimento de quanto e como esse conteúdo será produtivo para que esse aluno venha a entender. Combinado? Vocês estão percebendo que do ruim, ele traz uma autonomia para esse aluno, porque esse aluno, ele sabe perfeitamente bem que nós estamos contracenando com ele e que se ele também perder esse conteúdo, está gravado e no futuro próximo, de acordo com a necessidade, ele vai lá apertar o botãozinho e vai continuar apreendendo os conteúdos sozinho. Então, dá a ele realmente uma autonomia, que essa autonomia é oriunda do conteúdo, da forma com que a instituição o permitiu para que ele possa estudar. Então, a escola tem que ter uma metodologia pedagógica e um pedagogo ou vários pedagogos que estejam à altura de fazer diferenciar a forma da exposição desse material pedagógico para que esse aluno venha a adquirir conhecimento. Uma coisa é a escola, outra coisa é este professor que vai abraçar esta causa, trazer para si e, consequentemente, poder dar o melhor para esse aluno. Isto torna com que este aluno construa o seu próprio conhecimento. Porque se eu chegar ministrando uma aula de história e falando sobre a abolição dos escravos, mandando o aluno apenas abrir o livro na página X, ele não vai se interessar. Mas se eu contar coisas interessantes, né, e dizer, eu acho que a abolição dos escravos só aconteceu porque a princesa Isabel tinha aí um affaire, né, com o Conde D, e ela queria agradá-lo. Então, de que forma iria agradá-lo? Abolindo os escravos, porque ele gostava disso. O aluno já começa a achar graça, e aí no momento em que ele acha graça, é o gancho que eu pego para tornar esse aluno o melhor aluno na minha disciplina. O grande barato está aí. E quando eu estou na telinha, eu não posso chegar o tempo todo falar e não fazer uma graça, porque vai se tornar enfadonho. Bom, o aluno, ele sempre aprende na prática. Isso é uma coisa que a gente sabe. O que é essa prática? A prática são os exercícios que nós passamos. E que ele tem que praticar para poder adquirir o conhecimento. E quais são os benefícios para a escola com relação ao ensino híbrido? Prestem bem atenção. 1. As aulas, elas podem ser gravadas e ministradas de uma única vez. Vamos dar um exemplo? Eu tenho numa escola 4 turmas de 4º ano.
No ensino híbrido, eu vou precisar ter 4 professores? Não. Apenas um professor faz a gravação dessa aula e os alunos estarão participando, ou seja, as 4 turmas terão um único ensinamento, onde o custo estará reduzido aqui de forma bem significativa. Então, a gravação dessas aulas faz com que o custo dessa instituição venha se tornar melhor e permite também a esses alunos assistirem às aulas mais de uma vez, aquilo que eu falei anteriormente. Prestem bem atenção nesse detalhe. O ensino híbrido, ele dá uma chance. O aluno, no presencial, se ele faltou a aula, ele vai apanhar a matéria com outro colega. Mas ele vai apanhar a matéria que está escrita e não irá absolver aquilo que o professor ensinou na sala com a sua forma de falar. Porque ele só pega aquilo que foi copiado, não aquilo que foi explicado. Ao passo que no híbrido online, ele, mesmo que tenha faltado aquela aula online, ele assistirá outro dia qualquer. E se for um aluno interessado, ele vai ver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vai acabar se inserindo e reconhecendo as dificuldades e sanando essas mesmas dificuldades por um custo inferior que a escola teria com os professores. Isso é uma situação que os donos de escola não estão querendo perceber. Eles estão muito preocupados com os alunos que estão saindo. É claro, é óbvio que isso é mais do que necessário, porque dá no bolso. Mas ele também precisa saber que se ele souber trabalhar este pedagógico, ele não vai ter prejuízo, porque ele poderá ter todo sempre as aulas online, porque hoje o grande vilão da educação é o ensino híbrido. Prestem bem atenção. O grande vilão da educação é o ensino híbrido e que nós só viemos a ter o entendimento por conta do momento pandêmico. A pandemia nos ensinou a criar uma outra estrutura de ensino que já existia e que dela estamos extraindo realmente bons frutos. Numa outra situação, nós já entendemos que com essa formatação de gravação de aula, nós podemos atingir um número muito maior de alunos. Porque numa sala de aula, às vezes, nós só podemos ter um efetivo X. Hoje, em especial, de acordo com o tamanho da sala, o ideal é ter no presencial 25% desse aluno. Luciana Monteiro, grande beijo. Denise Xavier, a minha doutora enfermeira, a grande professora de enfermagem. Que prazer ter você aqui e obrigado. Uma excelente sexta-feira para você e um beijo no filho também. Professora, eu tô cheia de professora hoje. Cleide Pimenta de Abreu, a grande professora de geografia, minha amiga, e ela diz: Good morning, teacher. How are you? Fine? Muito obrigado. Val Gomes, a grande jornalista, porque ontem foi o dia do jornalista e nós merecemos assim todos os louros. E a Val, que foi uma pessoa, que é uma pessoa que milita na área. Então, os meus respeitos, as minhas considerações, Val, muito obrigado por você ter passado e dando uma espiadinha aqui, que hoje eu estou falando para os meus alunos, para os pais, para os responsáveis, explicando exatamente a propositura desse santo e bendito ensino híbrido por conta dessa grande pandemia. Bom, e vamos falar nos marketings que o ensino híbrido
está dando uma condição de que as instituições de ensino não fiquem um tom abaixo daquilo que elas estão acostumadas. Uma coisa é eu ter o profissional dentro da escola, porque demanda custos maiores, porque eu vou gastar mais luz, mais água, mais vassoura, enfim, uma gama de elementos que a presença desse professor dentro de uma instituição de ensino tem um custo significativo. E se ele estiver na casa dele, ele está gastando, por incrível que pareça, a internet dele, ele não está precisando gastar condução. Se ele tiver um automóvel, ele gasta o seu combustível. E muitas das vezes vocês sabem que as instituições de ensino se obrigam a pagar. Rodrigo Nogueira, que está dando um show no TikTok cada dia, ele apresenta uma coisinha diferente. Olha, parabéns, custou, hein, aparecer aqui, porque ele dorme mais do que a cama, tá igual a mim, então ele nunca assiste nada. Angel Carvalho, minha aluna, enfermeira da enfermagem de trabalho. Hoje eu tô assim, maravilhada. Eu tenho muitas enfermeiras, eu tenho várias professoras, eu tenho vários alunos que hoje são profissionais igual a mim, então eu tô muito feliz da vida. Bom, voltando aí ao marketing positivo com base no ensino híbrido. A imagem da escola, eles não percebem, fica mais visível, porém, tem uma contrapartida. Eu preciso ter uma professora ou um professor arrumadinho, direitinho, né? Cheio assim de não me toques, né? Patricinho, porque quer queira, quer não queira, se o aluno não dá importância para isso, a mãe e o pai que está passando, observando, preste atenção o que os filhos estão fazendo. Olha, diz que, nossa, o professor lá está dando conta do recado. Olha, a professora está arrumadinha. Ou seja, isso tudo, esse arcabouço de dados, faz com que as pessoas vejam aquela instituição de ensino como elemento macro. Agora não é aquela coisa jogada, o professor de camiseta, o cara deitado na mesa, olha, peguem aí. Não, a performance tem que ser bonita, né? Porque tudo que é belo desperta cobiça, não é isso? Então, o ensino é assim. Eu tenho que ter satisfação, eu tenho prazer de ir para a sala de aula e estudar com este ou aquele professor. Aquele professor tem que chegar dizendo que domina o conteúdo, não tipo oba-oba porque não dá certo. Então, se eu tiver uma macroestrutura, a vitrine é aquele momento. Então, naquele momento, a escola vai estar sendo top 10. E alguns alunos, um outro momento importante é alguns alunos evadidos por falta de tempo, por achar desagradável ter que sair 10 horas da noite e enfrentar uma condução. Muitas das vezes, a evasão escolar não se dá só pela falta de dinheiro. A evasão escolar, muitas das vezes, e muitos donos de instituição de ensino não querem perceber isso, se dá pelo desconforto do horário, se dá por profissionais dentro da sala de aula que não dominam o seu conteúdo e fica na base do laissez-faire. Muitos dados impõem uma determinante da evasão para este alunado, ao passo que no online ele estuda manhã, tarde, noite. Ele fica à vontade com essa formatação de estudo. E aí ele volta à escola. Aí vão dizer, mas Célia, as escolas estão ficando vazias. Estão sim, porque nós somos latinos e ainda não estamos acostumados nem preparados para uma sala de aula virtual. Porque no fundo, nós gostamos mesmo do calor humano. Olha que falta que eu estou sentindo de chegar numa sala de aula e falar, cala a boca! Aí aquele que nunca me viu fala, que mulher grossa. O funcionário que está na secretaria fala, essa mulher é insuportável. Os colegas falam, nossa, eu não ficaria nessa sala. Mas uma semana depois, não adianta, eu sou a dona da bola. A crioula é complicada. Por quê?
Eu trago o aluno para mim, eu trago o aluno para a instituição, eu não coloco o aluno para fora, como muitos profissionais fazem e são ovacionados porque são coleguinhas da dona ou do dono. Esse é um grande problema. A instituição de ensino, ela precisa entender que muitos elementos fazem com que este aluno saia da instituição. Então, esse online ajuda, propicia, porque não tem vários confrontos, mas é preciso sim que quem esteja aqui seja capaz de passar esse conteúdo de forma que seja muito bem entendido, ok? Bom, outra coisa é que quando a imagem da escola fica visível, fica muito claro também, preste atenção quem vai fazer o concurso público, certo? Quando eu estou ministrando a aula, o meu conteúdo programado, que já foi visto pela escola, aquilo que eu já falei anteriormente, tem que estar em coesão com a minha plateia, com a clientela. E dependendo da instituição de ensino, os responsáveis começam a observar se ali as aulas estão dentro de um conteúdo, né? Se existe um significado pedagógico, isso é muito bom para a imagem da escola, mas melhor ainda porque esse responsável, este aluno próprio, consegue perceber qual a propositura dessa instituição de ensino quando ministra determinados conteúdos. E esse professor que está na telinha, ele tem que ser conhecedor do assunto. Parabéns para a professora doutora Denise Xavier, que ela também grita, né? Cala a boca, que eu passava nos corredores, né? Eu ouvia, né? No momento em que eu estava lá com o papel de faz tudo numa instituição de ensino, e eu via, cala a boca, não sei o quê, mas os alunos chegavam a ovacioná-la em função de quê? Do santo conhecimento. Então aqui eu não posso mandar ninguém calar a boca, porque eu não posso ser maluca, mas eu acabo percebendo que aqui o meu conteúdo tem que ser um conteúdo satisfatório. Então prestem atenção, questão de concurso. O ensino híbrido, ele precisa ser atrativo, ele tem que estar dentro da propositura das matrizes curriculares. E aquele que venha passar este conhecimento tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de mostrar através desses conteúdos o que realmente significa a aula X. Ou seja, tem que ter um entrosamento. Isso gerencia um processo macro de entendimento para o marketing dessa instituição de ensino. Bom, os professores contratados, eles precisam ter boa vivência de conteúdo, ou seja, a capacidade de saber se expressar, a conduta diante do aluno e, acima de tudo, uma ampla habilidade com as ferramentas tecnológicas digital. Quanto a isso, eu sou devedora profunda, porque na realidade vocês sabem que eu sou um fracasso no que tange, no que se refere a o digital, mas eu sempre acabo carregando né? A gente tem sempre alguém que gosta mais da gente e fala, não, professora, eu vou te ajudar. De vez em quando eu preciso que alguém me ajude, de vez em quando não, sempre, né? Rodrigo, coitado, sofria comigo, né? Aí ele falava, me chamava de Célia quando ele já estava de saco cheio, outra hora me chamava de Dona Célia, outra hora me chamava de professora, enfim, mas ele me ajudava. Eu não sou boa em apertar botão, então nunca fui. Então hoje eu sinto essa necessidade de ter na minha retaguarda alguém que me ajude a apertar esse botão. Eu diariamente, para fazer esse programa com vocês, para vocês, eu tenho uma pessoa que trata do som, a outra que trata da iluminação. Aí quando está tudo certo, professora, está tudo certo, eu digo, mas vai pagar, não sei o quê, e aprendo. Isso tudo, a instituição, ao contratar este profissional, infelizmente ou felizmente, esse indivíduo tem que estar par e passe com a tecnologia. Bom, com a nova mudança,
Os professores acabam sendo o maior agente facilitador. E os alunos passam de elemento passivo a protagonista, em função do processo de aprendizagem. Prestem bem atenção. No ensino híbrido, no online, o aluno deixa de ser um ser passivo, embora ele esteja me ouvindo, eu falando e ele me ouvindo. Mas, na realidade, ele vai ser protagonista dessa locução, porque a qualquer momento ele chega e fala assim: Célia, explica melhor isso ou aquilo. Uma pausa aí para dizer a vocês que um dos grandes responsáveis de eu estar aqui hoje fazendo o programa Falei e Ponto é Zé Carlos, que tem um apelido carinhoso, como diz lá na França, machine em francês significa máquina, e José Carlos Neto é a grande figura das passarelas, ou melhor, da passarela do samba, Marquês de Sapucaí, porque ele é o síndico da Marquês de Sapucaí. É ele que determina a entrada e saída de quem quer que seja ao longo daquele espaço físico denominado sambódromo. E através dele eu sempre fiz programas com várias pessoas, eu sempre trabalhei em rádio com algumas pessoas, trabalhei em televisão também com outras pessoas, e José Carlos um dia disse para mim com todas as letras: você não precisa de ninguém, você é capaz, você tem uma formatação de apresentação, você tem uma estrutura, você tem inteligência, você tem cultura. Então, Célia, vai à luta, caminha sozinha, porque o espaço é seu. E naquele momento, e eu já uma mulher com 68 anos, parei, pensei e entendi que ele tinha total razão. E me cedeu o seu espaço físico, que é o seu canal, que hoje tem mais de 4.000 seguidores. Com certeza, através de Zé Carlos, hoje eu estou aqui sozinha, caminhando, mostrando o meu trabalho da forma que eu quero, sem ter nenhum interlocutor, sem ter ninguém ao meu lado. Então, o que me emociona é que nós, às vezes, damos tanta luz a cego e chega uma pessoa que tão pouco contracena com você e bate no ombro. Aquilo que eu faço com as minhas alunas, eu bato no ombro e digo: se mexe, vai à luta, porque eu quero ver vocês melhores do que eu. Afinal de contas, eu quero um dia que alguém me convide para comer um bife no Copacabana Palace. E assim, Zé Carlos, o síndico da passarela, o fez. Célia, vá à luta, trabalhe sozinha, porque você é capaz. Então, em função do discurso do Zé Carlos, o grande machine, né, o grande síndico da passarela, eu arregacei as mangas e me propus a fazer um programa Falei e Ponto, todos os dias. Tem uma amiga que está presente, falou para mim: nossa, você vai contracenar com a Fátima Bernardes? E eu disse: quem sou eu? Ela é ela, eu sou eu. Mas eu sou uma crioula diferente, então tá tudo certo. Então, Machine, obrigado aí pelo carinho, pela consideração e pelo pontapé que você deu, me fazendo entender de que quem quer faz sem depender do outro. Muito obrigado. Voltando aí ao nosso ensino híbrido. Como aplicar o ensino híbrido no dia a dia? Anotem, porque podem ser questão de concurso público. Prestem bastante atenção. A Luciana, a Lu, acaba de dizer para mim que a estrutura de ensino atual já não atende mais à realidade. Não, já não atende mais, que a realidade é essa. Por que não atende mais? Porque não existe atrativo. A sala de aula consegue ser para alguns a coisa mais enfadonha do mundo. Ou seja, na minha tese de mestrado, eu digo o seguinte no final: a educação precisa deixar o espaço considerado sala de aula como o senta, cala a boca e copia.
Acabou o momento do senta, do cala a boca e copia, porque hoje eu preciso contracenar com alguém que precisa entender o porquê daquilo que eu estou informando. Então, por essa razão, esse ensino passa a ser aborrecedor. As pessoas não se sentem bem, porque eu vou para a sala de aula, eu tenho que estar uniformizado, eu tenho que estar, enfim, eu tenho que estar no padrão que a sociedade impõe. Mas será mesmo que para estudar eu vou precisar estar de terno, paletó e gravata? Eu leciono no direito, vocês sabem. No direito, o sujeito tem que chegar black tie. Se ele não chegar black tie, ele é marginalizado. Ao passo que o pessoal que faz teatro, cinema, jornalismo, ele chegando, tá tudo certo. Ou seja, cada nicho existe uma propositura. Pessoal da área de saúde, se não chegar de branco, rua, e eu na época, né, que eu era o faz-tudo, uma instituição de ensino, era maravilhoso. O cara chegava e digo, sai, não pode. E aí criava uma discussão danada. Então isso não acontece aqui, porque aqui o aluno está de chinelo à vontade, mas está aprendendo e estudando. O importante é ele se aculturar e não ficarmos presos a um tabu de que tem que ser assim. A pior coisa é você fazer com que seu aluno seja um indivíduo que está sempre dentro de uma caixinha. Vamos lá. Como aplicar o ensino híbrido no dia a dia? Primeiro, eu tenho que respeitar a realidade do aluno. E alguém vai me perguntar, como isso, Célia? Eu tenho que interagir com ele, eu tenho que colaborar com ele, eu tenho que ser criativo e tenho que ter uma relação de proximidade com este aluno. Ou seja, o ensino híbrido exige muito mais eu saber que aqui está o Luiz Paulo, que aqui está a Cristina, que aqui está a Ana Gabriela, que aqui está a Mariana, que aqui está a Vinim, enfim, que o Alessandro está aqui. Na realidade, eu preciso estar interagindo com todos aqueles que estão à minha volta, certo? Então, assim sendo, quando eu tenho o meu aluno no ensino híbrido, eu não posso me descuidar daquilo que eu vou querer trabalhar, que é o coletivo, individual, com base nesse afetivo. Eu preciso chegar a ele. Eu preciso entender o momento dele. Eu não posso, jogar um conteúdo e dizer, ele absorveu, ele aprendeu, ponto, acabou. Não pode ser assim. Ele precisa sim. Ele precisa entender que eu vou esperar o momento dele para que ele apreenda este ou aquele conteúdo. Os tablets e os computadores são os elementos que não podem faltar mais na vida daquele que quer estudar. As metodologias mais usadas no ensino híbrido são os conceitos, os conhecimentos e a divisão da aprendizagem através de pesquisa. Temos aí que entender que os desafios para a implementação do ensino híbrido são vários, mas eu elenquei aqui um deles, porque já estão dando quase meio-dia e a história não para por aí, mas eu tenho que reduzir, enxugar ao máximo. Então, eu vou falar nos desafios e na implementação do ensino híbrido. O primeiro, um dos grandes desafios é ganhar força, ou seja, reconhecimento. E para que eu possa dar legitimidade a essa forma de ensino, eu tenho que ter profissionais que falem o mesmo idioma que hoje exige o ensino híbrido. Qual é? É trabalhar de forma que o tempo de cada um é que vai propiciar o conhecimento, o ensino e o aprendizado.
É por aí que a coisa acontece. A formação dos professores é um outro elemento, é um outro desafio. Eu preciso sim que esse professor, e vou repetir, e não gosto de trabalhar com amador, e não gosto de escola que coloca um sujeito para dar aula quando ele não é formado, e aí dizer essa mulher se acha porque ela é, não. Uma coisa é eu ter concluído um curso, estar capacitado para A, outra coisa é eu estar aluno, e numa outra instituição eu chegar com ares de dono da história, quando na realidade eu não sou. Então, aqui, neste ensino, a formação de professores é fundamental. No ensino híbrido, para implementar o ensino, eu já sei que eu tenho que entender que esse ensino precisa ganhar força, eu tenho que qualificar ou então selecionar profissionais extremamente capazes para isso, porque senão ficará complicado, tá? E eu tenho que ter esses professores disponíveis. Então, a disponibilidade desses professores com suas cabeças abertas para poder apreender toda e qualquer metodologia que seja um agente facilitador do ensino-aprendizado. Não sendo assim, ficará totalmente utópico pensar uma escola querer trabalhar com ensino híbrido, e por isso, e por essa razão, muitas instituições de ensino, através dos seus mantenedores e mantenedoras, recuam quando a história é online. Ele não tem base. E ele também não quer formar os profissionais porque ele não quer gastar dinheiro num corpo docente. Então, ele tem que investir naquele que tem a capacidade para poder propagar o seu ensino online e fazer da sua escola mais forte ainda. O quarto é trazer uma cultura inovadora. Nesta forma de contracenar, não cabe apenas eu mandar, olha aí, vocês aí, abram o livro tal na página tal, porque hoje o tema é... Aí vou lá, pá, até eu não sei. Aí vai procurando. Aqui, achei. Ainda tem isso às vezes, né? Achei. Página 46. Pronto, acabou. Quando eu entrar assim com a página 46, eu arrebentei com o quarteirão. Eu tenho que primeiro chegar e fazer a exposição do motivo e depois dizer qualquer dúvida para acrescentar esse conteúdo, recorram à página 45, 46, 47, vocês terão um conteúdo aí. Prestaram bem atenção? Olha a diferença. Uma coisa é eu chegar com esse conteúdo e outra coisa é eu criar uma situação de que somente no que está ali escrito é que será o elemento que vai me dar e propiciar a minha aula daquele dia. O ensino híbrido certamente irá perdurar daqui para frente por todo sempre. Agora, não se esqueçam, porque pode ser matéria de concurso. Educação à distância é uma coisa, e ensino híbrido é outro. Ensino à distância é todo o material didático através da plataforma, através da tecnologia, e o processo está engessado. Acabou. O aluno vai fazer aula, o aluno vai ter tutor, o aluno vai responder as questões, o aluno vai fazer a prova com marque X, que isso é o maior pecado do mundo, mas isso aí, ao meu ver, a única coisa que se peca ainda é a forma pela qual se ministra as avaliações. Essa é uma propositura preocupante. O EAD, ele trabalha com toda essa formatação. Agora, o ensino híbrido não. O híbrido significa que eu posso trabalhar presencial e online. Assim, em função de que o governo criou uma determinante. Não esqueçam, no ano de 2021, os órgãos públicos criaram uma determinante de que as aulas poderiam ser ou presencial
ou à distância, online, ao longo do ano de 2021. Portanto, se fizerem uma prova e perguntar em que ano foi estabelecido de caráter definitivo o ensino híbrido, 2021. E o que é o ensino híbrido? É a forma de ensinar presencial ou online. O que ajuda este ensino híbrido à instituição de ensino quando nós estamos online? A imagem da instituição, o entorno, a sala em que está sendo ministrada essa aula online, esse professor que se apresenta diante desse aluno de forma a ter conteúdos coerentes, uma fala, um discurso satisfatório e uma maneira de trazer este aluno, mesmo tendo como barreira a telinha. Então, estamos ao meio-dia de uma sexta-feira, do dia 9 de abril de 2021. Estou extremamente satisfeita, mas muito satisfeita, por eu ter podido ministrar essa aula, posso assim dizer, hoje, né? Então, o Falei e Ponto de hoje ficou por conta do que vem a ser o ensino híbrido. E eu, desde já, tenho um compromisso com vocês, já que o meu programa Falei Ponto, ele fala sobre várias coisas, né? Mas todas as sextas-feiras eu terei um assunto específico da área de educação, para que eu possa aclarar a mente das minhas professoras, das minhas colegas professoras, dos pais. Então, darei aí a minha sexta-feira exclusiva para o pedagógico, porque independente de outras profissões, o meu carinho, ele é imensurável para a área de ensino. Quisera eu poder passar conhecimento para todos aqueles que efetivamente necessitam. Esse programa que eu criei e que a partir do mês que vem parece que eu estou também na Alternativa FM, todos os dias de 11 ao meio-dia, e vou continuar no Facebook, né? Ele está para propiciar aqueles que me escutam, que veem os VTs depois, um momento que seja salutar para que a gente possa minimizar todos os problemas que a gente sabe que existem, né? Um bom final de semana, acredita em Deus, por gentileza, água, sabão e gel, não se esqueçam disso, porque é importante que a gente possa sempre entender que nós somos responsáveis por nossa vida e também da vida do outro. Aline Mendes, obrigado, porque você participa, você também muitas das vezes faz as minhas publicidades. Eu tenho muito que te agradecer, que é uma aluna que também virou amiga, como todos vocês que estão aqui. Muitíssimo obrigado e não se esqueçam, os professores, toda sexta-feira eu tenho um encontro marcado com vocês para que a gente possa falar sobre a área de educação. E se você desejar, mande no zap para mim um assunto que você acha importante e nós iremos aqui versar sobre o tema. Espero poder, num futuro próximo, fazer esse programa através de uma rede social em que todos vocês possam estar na telinha e a gente conversar, e vai ser uma festa. Aí eu vou mandar, cala a boca, Aline! Gabi, cala a boca! Mariana também vai ser uma festa, porque contracenar é muito bom, né? Luiz, obrigado. Alexandre, obrigado. Val, obrigado. Lu, obrigado. Denise Xavier, muito obrigado. Cleide Pimenta, muito obrigado. A minha psicóloga, amiga também, Márcia, muitíssimo obrigado. Ela só fica vendo, mas não fala nada também. Márcia, muito obrigado, né? Renato, meus pêsames, meu carinho. E sei que esse momento é um momento de recolhimento, por você ter perdido seu pai. E eu preferi também me aquietar com relação a conversar com você. Um abraço, a vida segue, a saudade é grande
e a gente sabe que precisamos caminhar, né? Muitíssimo, muitíssimo obrigado. José Carlos, olha, o Fred, o RP. Olha, RP, hoje o programa foi para as mais histéricas, também para os pais, para os tios, para alguém que precisaria entender o que é este ensino híbrido, né? Então, Dom Chico, você passando por aqui e eu falando de ensino, né? Mas segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui de novo falando. Falei e ponto, porque é necessário aclarar a mente das pessoas para que a gente fique sempre interagindo sobre o que está acontecendo na nossa estrutura. Ramon Monsu, prazer imenso estar com você. Vaninho, obrigado. Ramon, bom dia para você também. Patrícia Costa, Luiz Paulo, já falei. Rita Barbosa, Rita é uma psicóloga, fisioterapeuta famosa também, minha amiga, né? Do Bagunçamba. Denise Pinto, Mansão dos Mansos, dos Pintos, aliás, desculpa. Bom dia para você. Vai assistir mais tarde? Te agradeço. Cristina Gomes, obrigado. Então, a todos vocês que hoje reservaram o tempinho para me ouvir, eu só tenho a agradecer. Tenha uma boa semana. Um bom final de semana, aliás. Cuidem-se. Água, sabão e gel. E segunda-feira estarei aqui. Eu falei ponto. De 11 ao meio-dia. Falando sobre várias coisas que estão acontecendo no mundo e aqui na nossa cidade maravilhosa. E não se esqueça, Itamar Vieira Júnior é o cara do mês de abril com a sua grande obra, Torto Arado, da editora Todavia. Vale a pena conferir porque é muito bom conhecer o Cerrado, é muito bom falar de coisas que nós não chegamos a conhecer. Então, para aclarar na nossa mente, faz muito bem. Então, não se esqueça, dê uma passadinha assim que puder e adquiram Torto Arado. Fiquem com Deus, muito obrigado e já passei do horário que são 12 horas e 6 minutos. Maria do Céu, meu abraço. Luciana Sena, fique com Deus e, se quiserem, os textos das palestras, as quais eu ministro, é só me pedir no zap, nas redes sociais. Meu filho, Enio Manso, está ansioso para ver o programa de segunda-feira. Acredite, será muito bom, porque quando o assunto é conversar, eu estou aqui e vou parlamentar. Beijo, fiquem com Deus e não se esqueça, máscara, água, sabão e gel. Cuide de você, da sua família e de todos que estão ao seu entorno. Até segunda-feira, que estaremos juntos aqui no Falei e Ponto. Jorge Salles, obrigado por tudo que você faz nas minhas redes sociais. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!